Uma boa noite a todos vocês nessa jornada, nessa mentoria, na qual a gente vai estar entendendo um pouco mais as nossas emoções. E neste primeiro encontro, que foi agora nesta segunda-feira, dia 15, nós pudemos, quem estava ali online, ali presente, né, a gente pôde cada uma se apresentar, falar um pouco, e só que alguns não puderam estar presentes, então, como eu havia prometido, eu faria, né, um vídeo para estar comentando e falando desta nossa primeira mentoria. E foi feita algumas atividades ali já no momento, né? Então agora eu vou deixar aqui para que quem não estava neste dia e também para mesmo que estavam, que quero repetir talvez, então eu vou deixar aqui para que vocês possam fazer, tá? E na medida assim, ó, que nesta primeira atividade agora que irão fazer, depois vocês entram ali no meu particular ali do WhatsApp e me mandam a resposta, tá certo? Que eu preciso disso de deixar anotado. Assim nós possamos fazer um bom trabalho, beleza? Então, e o que eu queria dizer mais para vocês, assim, como informação, né? Então tem esse caderninho, esta caneta, todas essas mentorias que a gente vai ter ao longo desses dias. Então nós vamos estar juntos em 5 encontros e a cada segunda-feira vai ter surpresas maravilhosas. Então vamos lá com a primeira atividade. Pegam o seu caderno, a sua, né, uma folha para anotar e algo para anotar, um lápis, a caneta e vamos lá. Você vai responder a primeira resposta que vier. Já na sua mente você vai colocar o sim ou não. Vai escrever sim ou não, tá? Então vamos lá, são 35 perguntas e a cada um você já pensa rapidinho e escreve, tá bom? A primeira é: em que situação que você é contrariado normalmente e assim, alguma situação você foi contrariado e você nesse contrariado você é agressivo? Esse agressivo é ser verbalmente? Daí não mede palavras e vai falando, sim ou não? Eu vou deixar um tempinho para você responder. Segundo, você considera uma pessoa irritada e agressiva? Ou as pessoas que convivem contigo falam que você deveria controlar as suas agressividades e irritação? Sim ou não? Você se considera uma pessoa irritada ou agressiva? E as pessoas que convivem ali com você falam que você deveria controlar essa agressividade? Sim ou não? A 3. Quando algo que você havia planejado ou mesmo almejado não acontece como você gostaria? Por exemplo, uma pessoa que não chega para o seu compromisso. Você sente raiva quando você se programa com algo foi almejado e daí a outra pessoa falhou com um compromisso contigo? Daí você sente raiva? Sim ou não? 4. Você está apressado para sair de casa. Precisa da chave do carro e não encontra nos lugares que habitualmente estaria.
Você se irrita contigo ou com alguém da casa? Sim ou não? 5. Você se sente imaturo emocionalmente e se protege da impotência, de que às vezes os seus desejos não serão realizados pelas pessoas? Sim ou não? Eu vou repetir as 5. Você se sente imaturo emocionalmente e se protege da impotência de que, às vezes, os seus desejos não são realizados pelas pessoas? Você espera do outro para que seja realizado? Sim ou não? A 6. Você é uma pessoa que frequentemente sofre acidentes domésticos, laboratoriais ou no trânsito? Sim ou não? A 7. Você tem alguma alteração ou problema no fígado? Sim ou não? A 8. Você normalmente se nega a assumir um compromisso, aceitar convites ou oportunidades na sua vida por sentir insegurança? Sim ou não? A 9. Você se sente insatisfeito ou insatisfeita em algum dos seus relacionamentos amorosos, amizade ou de trabalho, mas insiste nesta relação por ter dúvida de que encontrará alguém melhor e não quer correr o risco? Sim ou não? A 10. Você tem sentimentos de inferioridade em relação às pessoas? Sente inferior? Se compara e normalmente sente que os outros são melhores? Sim ou não? A 11. Se caso fica mais fácil para você, só coloca um S e um N para saber, né, identificar. A 11. Você tem desafio com o novo? Prefere a zona de conforto do que a mudança? Sim ou não? Você tem alguma fobia, medo excessivo de algo real ou imaginário? Sim ou não? A 13. Você se considera uma pessoa ansioso? Sim ou não? A 14. Você prefere a estabilidade e segurança do que a inovação de assumir riscos? Sim ou não? A 15. Quando algo que você haveria planejado ou mesmo almejado não acontece como você gostaria. Quando, por exemplo, quando você se depara com uma nota talvez ruim de você mesmo, ou se depara com uma culpa, sim ou não? Você se sente culpa, né, nessa 15, quando você almeja alguma coisa e dá errado?
A 16. Você é perfeccionista ou busca ser? Sim ou não? A 17. Quando você erra ou não cumpre algo a contento, você se cobra ou se culpa? Sim ou não? A 18. Você costuma alimentar pensamentos e sentimentos de punição em relação a você mesmo? Tipo, tem que sofrer mesmo, não estou nem aí, se eu não posso comer glúten, se eu não posso comer lactose, leite, açúcar também, não estou nem aí, entre outros. Sim ou não? Você sente? Tem sentimento de punição? A 19. Dizer não para o outro é ser assertivo? Pensar, sentir e expressar na comunicação gera em você desconforto? Se você não consegue, talvez, dizer não e se diz, gera desconforto? Sim ou não? A 20. Você costuma alimentar pensamentos e sentimentos de depreciação em relação a você mesmo? Tipo, eu não aprendo mesmo, eu sou um erro, eu não nasci para ser feliz, eu nunca vou mudar mesmo, e entre outros. Sim ou não? A 21. Você precisa ingerir bebidas alcoólicas, drogas, dormir ou mesmo se alimentar sem excesso para aliviar a tensão e o estresse? Sim ou não? A 12. Você sofre com situações ou pessoas que frustraram ou machucaram emocionalmente no passado? Sim ou não? A 23. Você cria expectativa em relação às pessoas e quando elas não correspondem, se decepciona e não expressa o que sente? Fica quieto? Sim ou não? 24. Você é o tipo de pessoa que gostaria que alguém resolvesse os seus problemas? Que delega a culpa para os outros e espera que o outro te faça feliz? Sim ou não? A 25. Você é aquela pessoa que perdoa, mas não esquece e alimenta dentro de vocês emoções tóxicas em relação a fatos ou em pessoas? Sim ou não? A 26. Você pede perdão quando sente que teve um comportamento, uma fala ou um posicionamento incorreto ou menos assertivo? Sim ou não? A 27. Você sente que se coloca na defensiva? Desconfia primeiro e tem dificuldade de confiar nas pessoas? Sim ou não? A 28. Você é do tipo que guarda mágoas ou ressentimento das pessoas e tem dificuldade de soltar o passado? Sim ou não? A 29. Você se sente desanimado ou desanimada e sem motivação ou vontade de fazer qualquer coisa? Sim ou não? A 30.
Você sente um vazio interno? Parece que a vida ficou sem cor, sem brilho e às vezes sem sentido? Sim ou não? A 31. Você se sente triste? Sim ou não? A 32. Você está com seu desejo sexual reduzido ou inexistente? Sim ou não? A 33. Você já não se sente vontade de conversar ou mesmo conviver socialmente com pessoas que habitualmente gostava? Sim ou não? Então, depois de todas essas perguntas aí respondidas, né? Qualquer coisa, volta ali de novo e escuta, se não entenderam alguma. E vão fazer o seguinte: vão observar ali, prestando atenção aqui, ó, de 1 a 7. Quantas respostas sim vocês deram? Daí conta ali de 1 a 7 e coloca do lado. A das perguntas de 8 a 14. Quantos sim? As respostas do 15 ao 21. Quantos sim? E as respostas do número de 22 a 28. Quantos sim deu? E as respostas do 29 a 35. Deram quantos sim? E você vai somar todas elas separadas por número, né? Então, de 1 a 7, depois de 8 a 14, depois de 15 a 21, depois de 22 a 28, depois 29 a 35. Qual foi desta que deu mais sim? Né? Será que foi da 8 a 14 que deu mais sim? Por exemplo, de 1 a 7 deu 4 sim, mas de 8 a 14 deu 5 sim. Então quer dizer que, né, o lá da 29 a 35 deu 7 sim, então foi a de 29 a 35 que deu mais sim. Tá? Daí vocês fazem essa soma, entrem em contato comigo e digo, ó, foi a tal que deu mais sim. E eu vou falar com você daí, né, ali em particular, qual é a emoção que agora está predominando agora neste momento, né? Se é a emoção da raiva, se é a emoção do medo, se é a emoção da tristeza, da mágoa, da culpa, tá? Daí a gente vai conversar. E para entender um pouco mais, para os próximos encontros, ok? Então eu vou dividir o vídeo em duas partes. Esta primeira parte é esta explicação. E na outra parte eu vou deixar a meditação, onde você tiver um tempo para você, né? Que esse é o primeiro tempo que você vai ter para você. Depois eu vou pedir um outro momento para que você fique bem tranquilo, num lugar bem apropriado, para que eu possa fazer esta meditação e você mergulhe nesta meditação, ok? E depois, num outro momento, você me dá um feedback, ok? Então é isso. Aí vou pro segundo vídeo.